Olá, alunos! Sou a professora Márcia. Hoje, a nossa aula de Geografia é sobre a relação do homem dentro da biodiversidade. Vamos lá? Biodiversidade, também conhecida como diversidade biológica, refere-se à variedade de vida no planeta Terra, incluindo a variedade genética dentro das populações e espécies, a variedade de espécies da flora, da fauna e de micro-organismos, a variedade de funções ecológicas desempenhadas pelos organismos nos ecossistemas e a variedade de comunidades, habitat e ecossistemas formados pelos organismos. Biodiversidade é uma das propriedades fundamentais da natureza, responsável pelo equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas e fonte de imenso potencial de uso econômico. Devido ao crescimento populacional e à intervenção humana alterando ambientes naturais, desmatando florestas, poluindo rios, que trazem sérias consequências que causam assim a perda da biodiversidade biológica e colocam em risco espécies e levam à extinção outras. Muitas espécies chegam à extinção antes de serem conhecidas e estudadas pelos cientistas, causando uma perda irreparável para setores como a pesquisa e a ciência. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, contando com um número estimado de mais de 20% do número total de espécies do planeta. Citando apenas um dos biomas do Brasil, como por exemplo a Mata Atlântica, que mesmo reduzida e fragmentada, ainda é de grande importância ambiental, pois assegura a fertilidade do solo, controla o clima e ainda protege escarpas e encostas de serras. Os cientistas calculam que a Mata Atlântica seja habitat natural de 10.000 espécies de plantas, 131 espécies de mamíferos, 214 espécies de ave, 183 espécies de anfíbios, 143 espécies de répteis, isso sem contar um número variado de insetos. Outro exemplo, a floresta amazônica tem mais espécies de plantas do que em toda a Europa. Há mais espécies de animais do que na América Central. Uma única árvore pode servir de lar a 1.700 tipos de invertebrados que vão de formigas a aranhas, de abelhas a besouros. A Amazônia é a região de maior biodiversidade do mundo. Estima-se que a flora, a fauna, as bactérias, os fungos e outros micro-organismos da floresta guardem um enorme potencial para a produção de remédios e alimentos e para vários setores da indústria. Agora, vamos realizar alguns exercícios para melhor compreendermos o tema estudado. Exercício número 1. Sobre a biodiversidade brasileira, é incorreto afirmar que: alternativa A. O Brasil detém a maior biodiversidade do planeta, abrigando 15% de todas as espécies conhecidas no mundo. Alternativa B. O país é um dos principais alvos da biopirataria, fato que contribui para a redução da biodiversidade nacional. Alternativa C. Várias espécies de orquídeas, plantas, mamíferos, anfíbios, aves, répteis, entre outros organismos, podem ser encontrados no território brasileiro. Alternativa D. A atividade econômica no Brasil não reduz a biodiversidade, visto que ela ocorre de forma sustentável, ou seja, não agride o meio ambiente. Alternativa E. A variedade de climas no Brasil proporciona a adaptação de diferentes espécies de fauna e flora. A alternativa correta é a letra D. A atividade econômica no Brasil não reduz a biodiversidade, visto que ela ocorre de forma sustentável, ou seja, não agride o meio ambiente. A atividade econômica no Brasil é a principal responsável pela redução da biodiversidade. A expansão urbana e agropecuária, o desmatamento, a construção de hidrelétricas e a industrialização provocam vários danos ambientais que atingem diretamente a biodiversidade brasileira. Exercício número 2. Sobre a biodiversidade é correto afirmar que:
Alternativa A. O tráfico de animais não prejudica a biodiversidade de um determinado local, visto que a reprodução ocorre com rapidez. Alternativa B. A biodiversidade é um conjunto de espécies de animais de um determinado local, não incluindo a fauna, pois essa não é organismo vivo. Alternativa C. O desenvolvimento urbano e econômico não ocasionou nenhuma perda para a biodiversidade em âmbito mundial. Alternativa D. A biodiversidade é o conceito que abrange todas as formas de vida na natureza, incluindo as espécies animais, vegetais e os micro-organismos. E a alternativa E. A retirada de uma determinada espécie de seu habitat natural não altera a cadeia alimentar, pois outros animais poderão ocupar a sua função. A alternativa correta é a letra D. A biodiversidade é o conceito que abrange todas as formas de vida na natureza, incluindo as espécies animais, vegetais e os micro-organismos. A biodiversidade engloba a variabilidade de espécies da fauna, flora, micro-organismos e ecossistemas de um determinado local, sendo, portanto, um conceito que inclui todos os elementos que constituem a vida. Lembre-se, a biodiversidade é uma das propriedades fundamentais da natureza, responsável pelo equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas e fonte de imenso potencial de uso econômico. Até a nossa próxima aula.